Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus, estamos no sábado, e sem perda de tempo, já que a gente tem que aproveitar bem o nosso tempo, eu pergunto a você, você tem noção de como funciona a lei de atração? Sabe, se você pega um ímã e coloca ele próximo a um prego, ele vai atrair o prego, né? Não é isso? Aquele magnetismo atrai o prego. Da mesma forma acontece com nós, que somos regidos por essa lei, a lei da atração. Como que ela funciona? Pensamento. Todo pensamento, ele age igualzinho ao ímã, atraindo pensamentos na mesma proporção. Quer dizer, pensamentos afins. Se eu penso coisas relacionadas a carro, as pessoas que me cercam, elas também terão os pensamentos, não vou dizer iguaizinhos, mas também parecido com aqueles que eu penso. Por quê? Porque a lei da atração acaba unindo-se as pessoas que têm pensamentos iguais. Observe, quando você muda o seu pensamento, a sua postura, os seus objetivos, tudo começa a mudar. Tudo. O exemplo está aí, ó. Quer ver um exemplo simples? Observe os jovens, os adolescentes. Os adolescentes, os pensamentos são o quê? São mais voltados à descoberta, a desbravar. Então, a eles, os jovens, eles se atraem. Depois de uma certa idade, os nossos pensamentos mudam. Os nossos objetivos são outros. E aí eu começo a conviver com pessoas daquele nível de pensamento, daquele grau de entendimento. Isso é comum. Por isso que, se você quer atrair para a sua vida coisas boas, comece analisando os teus pensamentos. Olha só, tudo parte do interior para o exterior. Então é importante que vigiemos, como disse Jesus. O sábio dos sábios nos ensinou: vigie, orai e vigiai. Vigiar, nós entendemos claramente que o Cristo dizia que devemos policiar a porta de entrada de tudo que acontece em nossa vida. Qual é a porta de entrada? O pensamento. Então, se eu vigiar os meus pensamentos para que eles não sejam bombardeados de ideias erradas, eu estarei sim me policiando para que nenhum mal atinja a minha vida. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, quem vai abordar esse tema é o nosso irmão Guaraci e também o Zé da Estrada. Nós temos dois representantes da espiritualidade que nos convida a estudar sobre essa lei. Você atrai o que você é. Você atrai o que você é. Então, se você não está gostando do meio em que vive, comece mudando os seus pensamentos. Tem muitas pessoas que dizem, né? Puxa, eu não gosto daquele trabalho que eu tô. O setor que eu tô é horrível, só tem gente ruim. Olha só, aí é complicado, né? Se eu digo que onde eu trabalho só tem gente ruim, e aonde é que eu trabalho? Uai, se eu tô ali no meio, tem um porquê, uai. A lei da atração é complicada, não é? Porque nos faz pensar, se eu vivo com gente ruim, será que eu não tenho que me espelhar neles para enxergar os meus pensamentos? Não fui eu que atraí? Ou eu não fui atraído para aquele lugar? Agora, quando você descobre que há só gente ruim, tem duas opções. Você tem duas opções. Ou você é tão quanto, ou você está ali para ajudar essas pessoas a deixarem de ser ruim. Então a sua missão é essa. Aí cabe a você se colocar, peraí, então eu também sou tão ruim quanto,
Ou então, peraí, eu estou ali porque Deus me concedeu a oportunidade de mostrar um outro lado, a outra face. Ué, não é? Aí cabe a você decidir. O que você está fazendo no meio de coisas ruins? Ou de pessoas ruins? Pois é, de se pensar, não é? Vamos fazer a nossa prece? Vamos, sábado do Senhor. Sábado que dedicamos a muito trabalho de caridade e amor ao próximo. Olha só, representar o Senhor é praticar o amor, não é? Representar o Senhor é praticar o amor. Pois o que é o amor? Senão a caridade, o bem ao próximo. Abdicar sim dos prazeres pessoais para servir às necessidades dos necessitados. Você sabe, se eu chegar para uma pessoa e perguntar para ela assim: você quer ser um servidor de Deus? Deus está precisando de uma pessoa que o sirva. E é uma honra, né? É uma honra servir a Deus. A pessoa vai ficar até honrada. Poxa, que legal. Agora, se você chega numa pessoa e diz para ela da mesma forma, dizendo assim: escuta, eu preciso de pessoas que possam servir aqueles maltrapilhos, aqueles que estão há muito tempo desabrigados, abandonados nas marquises. Vamos lá cortar cabelo daquelas pessoas? Vamos lá dar uma palavra? Aí a pessoa já pensa duas vezes, né? Porque isso é trabalhoso, isso é muito trabalhoso, não é fácil não. Aí ela já pensa duas vezes. Mas é o mesmo convite. Convidar para servir a Deus é fazer caridade, porque Deus é amor. É suprir as necessidades dos necessitados. Isso é servir a Deus. Dia do Senhor é um dia que dedicamos a nossa religiosidade, a nossa ligação a Deus. E não tem melhor forma de manter essa ligação com Deus senão exercendo o amor ao próximo. O amor próprio, ele é necessário, mas como o nome diz, é o amor para com você mesmo. Mas quando você está amando-se, você quer ampliar esse amor àqueles que não têm. Fazer caridade é o que nós fazemos todo o sábado, todos os dias, né? Mas sábado, como é dedicado ao Senhor, os trabalhos começam cedo. Tá aqui, ó. Esse aqui é um trabalho espiritual. Começamos nos primeiros minutos deste dia de sábado e vai se estender, poxa, hoje já é dia 21 de janeiro, e vai se estender até às 8 horas da noite, não às 9 horas. Hoje nós temos aí uma oração pedindo pelo Brasil, não é? Uma oração forte para que todo o mal que atinge o nosso país seja queimado. Então, às 9 horas da noite, quer dizer, às 21 horas, é que encerra os trabalhos dessa casa de hoje. Atendimento aqui em São Paulo, atendimento em Ribeirão Preto, atendimento no Santuário de Saracali, atendimento lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, as caravanas de luz desembarcando em Bento Gonçalves. Então, é assim que nós exercemos o nosso amor, o nosso servir a Deus. Vamos fazer a nossa oração. E agradecido, Senhor, pela confiança que tem em nós, nos dando essa oportunidade de representá-lo, Senhor. Pois sim, somos sim representantes desse amor. Não falamos com autoridade como tem o Cristo, não, mas falamos com verdade do nosso coração, o nosso amor, pois desejamos, de fato, sermos servos da sua vontade, Senhor. E assim dizemos: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente
o repouso, induzi o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as dores secarão, e todas as lágrimas se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É um poema, não é? É mais do que uma prece, é um poema. A prece de Cáritas. E de fato, nós temos que ter em nosso coração esse sentimento de caridade, mas com muita humildade. Mas muita humildade. Como é difícil hoje você manter-se humilde. Quando há qualquer que seja a autoridade concedida a uma pessoa, rapidamente a postura dela muda e aí aquela expressão de arrogância começa a aparecer. Quando nós temos humildade, não importa o posto que estejamos, o nosso sentimento continua o mesmo. Mas quando não tem, até o sentimento íntimo começa a mudar. Precisamos nos policiar 24 horas. Será que isso não acontece com você? Será que por estar num patamar mais elevado profissionalmente, você acaba desprezando aqueles que são seus subalternos ou subordinados? Será que não? Precisamos nos policiar para mantermos a nossa humildade, pois somos todos iguais, todos. Olha, aquele que está à frente de um departamento, de uma repartição, de um grupo, ele é responsável por aquele grupo. Ele tem a responsabilidade por aquelas pessoas. Ele não é melhor que aquelas pessoas. Ele é responsável. Então cabe a ele não se sentir superior, mas sim se sentir acolhedor daquelas almas que precisam do seu auxílio para poder fazer a parte deles. É assim que o Cristo Jesus nos mostra. Não foi Ele mesmo que disse? Eu vim a esse mundo para servir, e Ele é o Cristo do planeta Terra. Bem, vamos passar a palavra então ao nosso irmão Guaraci, e logo mais também ouviremos nosso irmão Zé da Estrada. Aquilo que se chama umbral, a energia
é uma das dimensões, a Terra, onde nós vivemos. Conforme a sua vibração, o seu magnetismo, você atrai essas vibrações. Aí começamos a entender o porquê o amor verdadeiro não vem, porque ainda está ligado aos ressentimentos do passado. Aí começamos a entender, fiote, o porquê um bom trabalho, um bom emprego, um bom patrão, um bom amigo, não se aproxima, porque ainda está ligado às vibrações, às decepções do mau patrão, do mau companheiro do passado. Por que a saúde não se estabelece? Porque ainda se alimenta das vibrações, das mágoas, rancores, decepções. Quer resolver esses ressentimentos? Cuide da alma. Se preocupe com aquilo que é eterno, sem a consciência, sem deixar para trás a consciência da sua estadia na Terra. Brilhe sempre a sua luz, a cuidar da saúde, cuidar do espírito, cuidar da alma. Aí não há mandinga que vai te prender, não há as vibrações pesadas que vão te amarrar, porque você está e estará imbuído no amor maior do nosso Pai Oxalá. Jesus, sempre Jesus. Por isso, saudamos. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. Obrigado, meu irmão Guaraci, obrigado pelas palavras. É necessário policiarmos o tempo todo. O que eu penso torna-se um imã, mas um imã de grandes proporções. Não é um pequeno imã que vai atrair apenas aquilo que está perto, não. Um imã de grandes proporções. Então eu preciso policiar sempre. Sempre, sempre, sempre. Você perceba, quando você começa a pensar muito em uma coisa, os fatos ocorrem voltado àquilo. Quando você começa a pensar muito em carro, as coisas que acontecem são todas voltadas ao carro. Se você começa a pensar muito em trabalho, as coisas que acontecem são voltadas ao trabalho. Porque o pensamento é que dá a você a direção. O teu pensamento dá a direção. Quando você pensa muito em problema, pode ter certeza que dentro da sua estrada muitos problemas surgirão. Mas quando você começa a pensar muito em amor, em caridade, em compaixão, essas coisas também são atraídas. São atraídas, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós somos o alfaiate do nosso destino. Bom, então vamos ouvir também esse grande amigo espiritual, Zé da Estrada. Preste sempre atenção, que todo cuidado primeiro é contigo, com as coisas que você pensa e sente, porque é daí que vai surgir a energia, o magnetismo que você vai atrair para o seu convívio. É uma matemática bem simples. Você atrai, pela energia que você tem, as coisas que estão acontecendo contigo. E para que você possa superar essas energias ruins, é preciso ir sempre trabalhando as energias de dentro de você. Aí onde entra o quê? A oração. A oração feita com sinceridade tem a força de um vulcão, capaz de explodir todas as entranhas, todas as dificuldades e expurgar todo o mal. Tem energia boa e energia ruim, mas tudo varia de você, de como você está. O mal só existe enquanto você ficar lembrando dele. Às vezes dói,
Às vezes dói na carne, mas aí é hora de você lembrar das boas energias e trazer essas boas energias para a sua vida, que esse mal vai acabar. E acaba mesmo. E acaba mesmo. Obrigado, Zé da Estrada. Olha, a falange de protetores, inclusive esta falange que hoje atua aqui no Templo Maria Santíssima em São Paulo, falange dos protetores, espíritos dedicados a nos auxiliar, nos protegendo muitas vezes de nós mesmos. Já que estamos falando da lei da atração, estes espíritos trabalham afincoamente para que os nossos pensamentos não acabem atraindo coisas ruins. Sim, não acabe atraindo coisas ruins. Sabe quando você pede ajuda de um desses espíritos? Eles vão ajudar sim, mas entendamos que essa ajuda não significa trazer coisas que agradem a nós o tempo todo. Não, é trazer a realidade. Pedir a ajuda de um espírito é pedir que a realidade se faça em nossa vida. E muitas vezes a realidade é que há muitas falhas que precisam serem corrigidas em mim. E eu preciso enxergá-las para poder dar início a esta reforma, a esta correção. Então, meu irmão, tenha certeza, pediu ajuda da espiritualidade, esta ajuda acontecerá. Mas não espere que é tirar do teu caminho obstáculos. Não, é te dar condição de usar estes obstáculos como molas propulsoras para a sua evolução, para o seu crescimento. É tolice acreditar que pedir ajuda é tirar coisas ruins da nossa presença. Não, é fazer com que a nossa capacidade seja tão maior que aquelas coisas ruins fiquem pequeninas, infímias, e que nem percebamos mais elas. Por quê? Porque nos iluminamos em algo muito maior. Eu vejo as pessoas pedindo ajuda para tirar, já contei esse caso aqui, para tirar vizinhos que perturbam. E a espiritualidade trabalha tanto para elevar a sua condição, e chega um momento em que você, sem perceber, já não mais se importa com aquele vizinho, pelo contrário, já se prontifica a ajudar aquelas almas que não estão do seu lado por um acaso, mas com o propósito de haver interação. E aí você começa a ajudar, a visão muda em você, a ajuda que você pede é para você pedir para retirar algo do teu caminho. Não é o melhor para o seu bem. Não é, porque se você atraiu, lei da atração, cabe a você mudar sua frequência e aquela coisa, ela simplesmente deixa de existir, porque não mais te importa. Bom, obrigado a estes espíritos. Vamos à sala de concentração, o intercâmbio com a mediunidade tão importante. Sala de concentração. Com essa multidão espiritual que se junta a nós, dentro desse propósito de acerto, de conserto, de busca, de entendimento na nossa vida. Quando nos debruçamos no que ensina o Evangelho, nós nos desenvolvemos a nossa inteligência, aprendemos a tomar decisões, aprendemos a fazer escolhas, aprendemos a consertar os erros, e aprendemos a escolher um caminho diferente, melhor, para a nossa existência. Essa multidão que nos cercam se fazem presente pela nossa prece, pelas nossas vibrações,
pelos nossos propósitos. Por que é que estamos aqui? Qual o motivo que leva alguém a se abster da sua vida, do seu trabalho, das suas coisas, para se dedicar a um ambiente onde todos os problemas materiais, mentais, tem que estar tudo muito bem separado, para que diante dessa condição de permitir que um espírito fale, não ocorram interferências e nem manipulação de informações para se chegar aos ouvidos de quem precisa de orientação. Nós conhecemos isso como mediunidade. E o compromisso com os espíritos é nos ajudar a viver, é nos ajudar a aprender, a curar as nossas chagas. O intuito deles é nos ajudar. Como muitas vezes nós não conhecemos plenamente o que acontece dentro de um patamar mais diferenciado sobre os problemas de cada um, o intuito de se trabalhar a mediunidade é buscar respostas em outro plano, para que no plano material nós consigamos prosseguir sem errar tanto. A ciência explicará isso. E os médiuns são apenas pessoas que se preparam para serem médiuns. E se tornar um bom médium requer apenas dedicação, estudo, abstinência, caridade, principalmente disciplina e humildade. A mesma coisa acontece com as pessoas quando elas se dedicam às suas vidas a uma profissão. Quer ser um engenheiro, um médico, um advogado, um administrador. O que faz a diferença é a dedicação de cada um. O que faz ser diferente um ser humano do outro, dentro da mesma profissão, por exemplo, é como cada um se dedica ao que faz, dentro de todas as tentações que cada um sofre. Saber agir pelo certo, sempre pelo certo. Aqui é uma casa de caridade, onde acolhe-se pessoas que têm problemas. E aqui existem problemas materiais e espirituais de monte. De quem trabalha, de quem é da casa, de quem passa pela casa. As pessoas e a vibração se torna melhor pela humildade com que cada um desempenha o seu trabalho. O que mais nos deixa triste é quando a gente vê que alguém que tem conhecimento espiritual não tem amor no seu coração e às vezes torna-se incapaz de estender a mão a quem precisa.
ou às vezes só faz as coisas por interesse, interesse pessoal. Isso não é caridade. Isso não ajuda o ser, porque o egoísmo é uma das principais causas das falências nas nossas vidas. Quando a gente menospreza alguém, quando a gente não gosta de alguém e boicota de todo jeito, quando a gente é contra porque é contra, ou quando a gente se junta com outras pessoas para fazer mal a alguém, nós estamos apenas deixando aflorar tudo que nos fez errar nas nossas outras existências. E tudo que nós temos de oportunidade aqui de consertar, diante da oportunidade que Deus nos dá de fazer o bem, às vezes se perde pelo grau de arrogância que alguns têm, diante de cargos e ocupações que cada um traz. Nós ainda precisamos muito aprender como vencer o orgulho, como não criar inimigos, como não fazer mal aos outros, como não fazer mal à obra ou lugar onde está. Todas as pessoas que estão em lugares ou posições de comando precisam ter mais consciência sobre as suas vibrações. O jeito que olha ou que não olha, o jeito que fala ou apenas murmura. Às vezes, a gente acaba fazendo mal de uma forma inconsciente, por causa ainda das vibrações ruins que trouxemos de nossas vidas. O efeito da mediunidade em nós, a oportunidade de fazer o bem que cada um tem, é justamente para evitar que nós saiamos desta vida com karmas maiores, com mais dívidas do que quando nós chegamos aqui. Quanto mais a gente não desejar o mal para os outros, menos problemas a gente tem. Quanto mais compreensivo nós formos, menos problemas teremos no amanhã. Quanto mais receptivos nós formos, mais entendido nós seremos e muito mais rápido nós alcançaremos os nossos objetivos reencarnatórios desta vida. Para se desenvolver essa mediunidade, é preciso ter sinceridade nas coisas que faz. O que diferencia um médium de outro é só a humildade e a dedicação de cada um. Porque não é a mediunidade que muda as pessoas, e sim as atitudes das pessoas que permite que a sensibilidade aflore e, havendo humildade, aprende-se mais sobre o comportamento que cada um precisa ter para poder melhorar o seu desempenho de médium nesse momento. Procuremos em Cristo Jesus os exemplos para a nossa vida. Ele que é o nosso guia. Ele é o nosso exemplo. No dia que nós
dia que nós fizermos o que ele fez, nossa alma se libertará de toda a opressão e dificuldades que enfrentamos nessa vida. Façamos o bem, façamos com amor o trabalho que ora nos é conferido. Nós somos cercados por uma multidão de espíritos. Que esses bons amigos possam nos ajudar no desenvolvimento do trabalho que aqui estamos. E os que vieram em busca de auxílio, recebam com humildade as orientações que os espíritos passam, porque o papel mais difícil aqui é dos médiuns em terem que se isentar completamente para que o espírito consiga se comunicar e ajudar cada um a encontrar um novo panorama para a sua vida. Cada um fazendo a sua parte, o trabalho se torna completo. Assim o mal se acaba. A partir daí, uma nova vida começa. Que assim seja. Sala de concentração. A mediunidade, ela nos ajuda a intermediar o conhecimento que vem do plano superior e aplicá-lo no plano material. As pessoas acreditam que o médium, ele é para receber um espírito, para que aquele espírito ajude a outra pessoa, manifestada ou psicografada. Mas quantos médiuns na história da humanidade usaram deste intercâmbio com o mundo espiritual para trazer informações, conhecimento, para trazer uma ideia que revoluciona o mundo? Quantos? Quantos? Basta você buscar. Tudo que foi criado veio da cabeça de um médium que elevou a sua condição e foi buscar esse conhecimento no plano superior e acreditando contra, veja bem, contra todas as informações do período em que ele viveu, ele foi confiante e aplicou. Toda vez que você traz uma ideia revolucionária, ela é combatida ao extremo. Toda vez que você quer implantar algo de bom, não espere facilidade ou não espere que seja acolhida de imediato. Não, não. Será muito perseguida, combatida, mas se você tem convicção, você continuará persistindo e irá alcançar. Tenha certeza disso. Bem, estamos numa campanha, está aí um exemplo. O exemplo é essa casa. Essa casa está numa campanha para criar um centro holístico, onde todas as formas de cura sejam agregadas. Como já fazemos aqui nesse espaço pequeno que nós temos em São Paulo, temos aqui as terapias, temos aqui os atendimentos com os nossos irmãos espirituais de todas as falanges, mas queremos também um espaço maior, por que não? Para ter os profissionais da medicina se prontificando a ajudar as pessoas carentes que não têm recursos financeiros para passar numa consulta. E todas as formas de cura reunidas em um só ambiente. Parece uma utopia, né? É um sonho que vai ser realizado, por isso contamos com você. Ajude na concretização desse sonho. Vamos deixar o nosso legado para a próxima geração, por que não? Por que não? Nós somos responsáveis por aqueles que estão vindo, são as crianças e aqueles que ainda virão. Somos nós responsáveis. O que fizermos de bom agora, estas
estas almas que estão por vir colherão, e o retorno nosso será muito mais agradável, não é? A esse mundo físico. Então, o convite está feito. Faça parte, não fique à parte. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.